Boa noite, meu nome é Reinan Paiva. Eu vou iniciar a apresentação do nosso grupo sobre coloração de vértices e grafos perfeitos. O nosso grupo é composto por eu, Reinan Paiva, Felipe Ângelo e Luiz Felipe Sena. Então, nós vamos iniciar dando a definição de coloração de vértices, depois o teorema de Brooks. Aí o Felipe virá explicando o que é um grafo perfeito e vai provar o teorema fraco do grafo perfeito, e o Luiz vai vir enunciar o teorema forte dos grafos perfeitos. Então, a coloração de grafos começou com a tentativa de colorir mapas, levando à conjectura das 4 cores proposta por Francis em 1852. Embora Alfred Kemp tenha afirmado ter provado o teorema em 1879, a sua prova foi refutada por Heywood em 1890, que, no entanto, provou o teorema das 5 cores. A conjectura das 4 cores foi finalmente provada em 1976 por Kenneth Appel e Wolfgang Haken, utilizando métodos computacionais, tornando-se a primeira grande prova auxiliada por computadores desde a década de 1970. A coloração de grafos é estudada como um problema algorítmico, sendo o problema do número cromático um dos 21 problemas NP completos identificados por Karp em 1972. Em um grafo G, uma coloração é a atribuição de cores aos vértices, de modo que vértices adjacentes tenham cores diferentes. E o número cromático de um grafo G, denotado por KidG, é o número de cores necessárias para colorir os vértices de G, de forma que nenhuma aresta conecte dois vértices da mesma cor. E determinar o número cromático de um grafo pode ser desafiador e, como eu citei, é um problema NP difícil em geral, né? Uma coloração ela é chamada de própria se ela satisfaz a condição de que nenhum par de vértices adjacentes tenham a mesma cor. E uma K-coloração é uma coloração de grafos em que são usados no máximo K cores para colorir os vértices, de forma que nenhum par de vértices adjacente tenha a mesma cor. E um grafo é K-colorível se existe uma coloração de grafo usando no máximo K cores. Em outras palavras, o grafo pode ser colorido com K cores de tal forma que vértices adjacentes tenham cores diferentes. E um grafo é K-cromático se o número cromático dele é exatamente K. Isso significa que o grafo pode ser colorido com K cores, mas não com menos. E um grafo é K-crítico se é K-colorível, mas qualquer subgrafo do grafo que não seja o próprio grafo não é K-colorível. Em outras palavras, o grafo é K-colorido e a remoção de qualquer aresta ou vértice faz com que o número cromático do grafo seja maior que K. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O primeiro é um grafo completo K4 com a coloração de vértices, e por ser um grafo completo, então cada vértice tem uma cor diferente, né? Já um grafo bipartido, por exemplo aqui o K33, o número cromático dele é 2, né? Exatamente porque ele é bipartido. Agora eu vou explicar o teorema de Brooks, né? E o que é que esse teorema prova? É que para um grafo que não é um grafo completo e nem um ciclo ímpar, o número cromático é no máximo o grau máximo do grafo, né? E a prova a gente vai começar tratando dos casos especiais, né? Que é o quê? Que para K igual a 1 o grafo é o trivial, e para K igual a 2 o grafo é um ciclo par ou um grafo bipartido, e o número cromático é 2. Se meu grafo não K regular, então existe um vértice com um grau menor que K. Desta forma, nós construímos uma árvore geradora a partir desse vértice e indexamos os vértices em ordem decrescente. E cada vértice, exceto o inicial, tem no máximo K-1 vizinhos com índices menores. Assim, a coloração gulosa usa no máximo K cores. E se o meu grafo ele é K regular, ele possui um vértice de corte. Para isso, nós consideramos o subgrafo composto por um componente do grafo menos o vértice de corte e suas arestas conectadas. O grau do vértice de corte no subgrafo é menor que K. Então, aplicamos a coloração descrita para esse subgrafo e ajustamos as cores para garantir uma coloração adequada para o grafo completo.
Já se o grafo ele é K regular e ele é 2 conectado, o último vértice tem K vizinhos anteriores, né? Então, supondo que o grafo tenha dois vizinhos que não são adjacentes e o grafo menos esses dois vizinhos, esses dois vértices no caso, é conectado, nós podemos usar a coloração gulosa com K-1 cores para os vizinhos. E para finalizar, nós vamos tratar a existência dos vizinhos V1 e V2. Como é que funciona? Em grafo, dois conectados e K regulares com K maior ou igual a 3, se o número de componentes conectados do grafo menos um vértice é pelo menos 2, escolhemos dois vértices a uma distância de 2 do vértice em questão. Já o terceiro vértice é um vizinho comum aos dois vértices primeiros. Né? Já se o número de componentes conectados é 1, então escolhemos o vértice de corte como o terceiro vértice em um grafo 2 conectados. Desta forma, existem vizinhos não adjacentes em blocos diferentes que garantem a conectividade do grafo. Vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro deles é o número independente, que é o tamanho do maior conjunto independente, né? Ou seja, cada dois pares de vértices nesse conjunto não podem ser adjacentes entre si. Aqui temos o ômega de G, que é a maior clique, né? Retorna o tamanho da maior clique dentro do grafo. E você tem o Ki de G, né? Que é o número cromático, que vai retornar o menor número de cores para colorir um determinado grafo sem que vértices adjacentes possuam a mesma cor. Então aqui a gente tem esse grafo, né, que possui esses respectivos valores. Vocês podem dar uma olhada aí e conferir. É fácil nós notarmos que essa inequação, né, ela vale para qualquer grafo, porque a gente sabe que a quantidade mínima de cores que a gente precisa para colorir um grafo é o tamanho de sua maior clique, né? Porque na clique todos os vértices eles estão conectados uns nos outros, e então não tem como colorir com a quantidade mínima de cores que seja menor do que a quantidade de vértices. Então, isso é bem fácil, né? Aqui a gente tem um outro exemplo disso, e aqui um outro exemplo, né? Mas a pergunta que fica, o que aconteceria se nós mudássemos isso para uma igualdade, né? É interessante notar que esse tipo de grafo aqui, por exemplo, ele não vai mais obedecer, né? Porque o número cromático dele, o ômega dele aqui, a maior clique, né? Que faz parte dele, não batem, né? Porque aqui a clique dele vai ser 2, né? Ele é um ciclo, então a maior clique é 2, mas ele precisa de 3 cores para ser colorido, né? Então aqui a gente tem isso, não vale. Então a definição de grafo perfeito é que se G, né, é um grafo perfeito se ele obedece a essa equação, né? O número cromático é igual ao ômega, a maior clique de G. E isso tem que valer não só para o grafo atual, mas como para todo grafo induzido de G, né? Qualquer grafo H induzido de G tem que valer isso. Então, por exemplo, a gente pode olhar para esse grafo e perguntar: esse grafo é um grafo perfeito? Aparentemente sim, né? Porque a gente estava pintando ele com 3 cores, ele tem uma clique máxima de 3. Mas, se a gente observar bem, ele não é perfeito. Se a gente tirar esse vértice do meio, o que acontece é que agora a maior clique dele vai ser 2, mas a gente está colorindo ele com 3 cores. Ou seja, desobedece à igualdade. Então aí está, né, seus respectivos valores. Então, uma pessoa muito importante que definiu, né, esse campo de estudo foi o Tibor Galen, e ele descobriu, né, que o complementar de um grafo bipartido é perfeito. E a partir dessas provas, né, ele vai dar base para aqueles pesquisadores que viriam depois. Você tem o Claudio Berg, ele vai criar a conjectura, né, que vai ser a base ali para o teorema fraco dos grafos perfeitos, né, lá em 63. E o Laszlo Levas, ele vai, de fato, provar, né, a conjectura do Berg em 72. Então, ele chega à conclusão de que ele consegue provar, na verdade, o teorema, né? E o teorema seria que um grafo é perfeito somente se o seu complemento também é perfeito. Ou seja, ele consegue uma restrição aí para verificar se um grafo é perfeito ou não. Mas a gente viu que é uma restrição fraca, porque ela ainda é muito abrangente, né? Mais tarde a gente vai ver que vai ter uma outra restrição mais forte. Mas a vantagem disso é que ela nos dá a garantia de que um grafo perfeito ele é simétrico, né? Ele tem a propriedade de simetria. Assim como você pode usar essa propriedade para resolver problemas, né? De forma intercambiável. Então, você consegue usar ou o grafo ou seu complemento para lidar com determinados problemas de grafos perfeitos. E aqui está um exemplo, né, de grafo perfeito e seu complemento.
Então, aqui na prova, né, nós podemos utilizar a seguinte prova para falar sobre isso, né? Então, seja um gráfico perfeito. Para provar que é perfeito, é suficiente provar que contém um conjunto independente cuja remoção destrói as cliques máximas de G. Ou seja, é suficiente provar que existe clique K em G, tal que. A gente supõe que isso não ocorra, né? É uma prova por contradição. Então, para toda clique K de G, existe um conjunto independente máximo IK, que é adjunto de K. Seja uma enumeração de todas as cliques de G, a gente vai pegar todas as cliques e botar um número nelas. Então, para cada KI, denote por IKI um conjunto independente máximo, que é adjunto de KI. E para cada vértice de X de G, seja o número de conjuntos independentes que contém X, então seja o grafo G' obtido de G, substituindo KI por IKI. Para todo I, observamos que um grafo completo é um grafo perfeito, e portanto é perfeito. Note que uma clique máxima de GI, G' vem de uma clique, digamos K, né, obtida de um join. A gente vai juntar aqui o IK1 até o IKR para cada KI. E como alfa de G menos K é menor ou igual a alfa de G, usando alfa de G menos K igual a alfa de G, e o fato de que alfa de G é igual a alfa de G', temos que alfa de G' é igual a alfa de G. Portanto, a contradição, pois G é perfeito. E, portanto, G é perfeito. Trazendo o enunciamento do teorema forte dos grafos perfeitos, primeiro precisamos entender algumas definições que estão aí citadas no slide, né? Explicando melhor elas, uma definição de grafo perfeito é aquele em que, em um grafo perfeito, para qualquer subgrafo, né, que a gente tem de escolher, o número de cores necessárias para colorir os seus vértices é exatamente igual ao tamanho do maior conjunto de vértices adjacentes, ou seja, a definição de um clique. Essa é uma definição. A outra é buraco ímpar, onde um ciclo induzido com número deve ser, né, um ciclo induzido com um número ímpar de vértices, o qual o número mínimo de vértices seria 5, a partir de 5 vértices em diante, né? E o complemento é aquela definição que já estudamos, que é ao trocar, né, onde existe arestas, substituir por não arestas. Então é o grafo obtido a partir, é o grafo resultante, né, dessa inversão, desse método, que a gente consegue obter o complemento desse buraco ímpar, né? A definição o teorema, né, forte dos grafos perfeitos, feito por Maria Chudnovsky, Neil Robertson, Paul Seymour e Robin Thomas, ele é essa frase que está no slide, onde um grafo é perfeito se e somente se ele não contém um buraco ímpar ou o complemento de um buraco ímpar como subgrafo induzido. Ou seja, é importante, né, que isso traz uma caracterização clara dos grafos perfeitos, permitindo identificar rapidamente se é ou não é. Como exemplo, a imagem que tem aqui do lado, onde tem um grafo de ciclo ímpar, né, com 7 vértices e que bate com a definição que a gente repassou no slide anterior, e consequentemente o complemento disso seria um grafo não perfeito, né? Um grafo que não entraria dessa definição de grafo perfeito. E esse teorema é muito importante, porque resolve a antiga conjectura dos grafos perfeitos e tem várias aplicações, né? Principalmente em problemas de otimização, onde a coloração dos grafos e a busca de cliques maximais são importantes, né? Então seria isso.